Bom, eu vou falar um pouco sobre a Antiguidade Clássica, onde ela foi marcada pela influência das culturas gregas e romanas. A literatura grega é aquela produzida na Grécia, desde a Antiguidade, mas também possui obras em latim produzidas a partir da dominação romana, com influências da cultura grega, assim tendo início com as obras de Homero e poemas da Ilíada e Odisseia, que fizeram parte dessa literatura. A literatura antiga é dividida em períodos clássicos e helenístico, e apresenta elementos épicos, mitológicos e trágicos. As características da literatura grega são o período arcaico, com um caráter oral, temas mitológicos, o heroísmo e poesias cantadas. Já no período clássico, temos textos trágicos, comédias, elementos mitológicos, crítica social, texto de cunho satírico, obras de cunho teórico e filosófico e reflexões sobre questões morais. Nos gêneros literários, temos o épico, o lírico e o dramático. O gênero literário épico é caracterizado por uma narrativa extensa que conta histórias de heróis e eventos grandiosos. Geralmente envolve mitologia, elementos heróicos e é escrito em um estilo elevado. Exemplos notáveis incluem a Ilíada e a Odisseia de Homero. O gênero literário lírico é uma expressão poética que se concentra nas emoções e pensamentos e sentimentos íntimos do autor, diferente do épico, que narra eventos grandiosos. O lírico é subjetivo e pessoal, muitas das vezes explorando temas como amor, natureza, melancolia e reflexões interiores. O gênero literário dramático engloba obras escritas para serem encenadas no teatro. Ela se concentra nas representações de personagens por meio do diálogo e da ação, proporcionando uma expectativa teatral. As peças dramáticas exploram conflitos e relacionamentos e situações complexas, diferente dos líricos e épicos. O dramático busca envolver o público por meio de representações cênicas e de encenação com os personagens. Édipo, o rei, conta a história de um personagem chamado Édipo, que é condenado à morte ainda quando era bebê. O seu pai havia ouvido de um oráculo que o filho um dia o mataria e desposaria a própria mãe. Perturbado com a revelação, o rei julgou que a melhor solução seria matar o menino antes que a profecia se realizasse. Diante da decisão, um pastor é convocado pelo rei para levar Édipo, que teria os pés amarrados e seria deixado pendurado numa árvore no Monte Citerão até ser atacado pelas feras. Com pena, o pastor desobedece às ordens e leva o bebê para casa. Por ser muito pobre, a família do camponês não consegue reunir condições de criar Édipo e acaba o doando. O bebê finalmente vai parar nas mãos de Políbio, o rei corintino, que passa a tratá-lo como o próprio filho. O rapaz cresce e recebe a perturbadora notícia que havia sido adotado. Transtornado com a notícia, Édipo, desvairado, na ocasião encontra numa encruzilhada com o pai biológico, que desconhecia, e com mais alguns acompanhantes. Furioso, tem um surto de raiva e acaba matando aquelas pessoas. É deste modo que a primeira parte da profecia se realiza. Quando chega a Tebas, a sua cidade natal, Édipo depara-se com uma esfinge que propunha um desafio, até então nunca solucionado. Édipo é o único a desvendar o enigma. Por ter resolvido a questão colocada pela esfinge, Édipo é considerado um herói e é declarado o novo rei de Tebas, casando-se com a própria mãe e concretizando a segunda parte da profecia. Juntos, Édipo e Jocasta chegam a ter 4 filhos, 2 filhas e 2 filhos. Quando consulta um oráculo, Édipo percebe que o seu destino se concretizou. Desesperado, arranca as órbitas dos próprios olhos e afirma que não quer ser testemunha da própria desgraça e dos próprios crimes. A esposa / mãe, por sua vez, a rainha Jocasta, se suicida. O trovadorismo é um movimento poético-musical europeu, originado entre os séculos XI e XII. Os seus poemas são considerados cantigas, e essas podem ser líricas ou sátiras. A primeira cantiga foi originada em Portugal, se chama A Ribeirinha de Pai Soares de Taveirós.
No contexto histórico do trovadorismo, observa-se o período medieval, onde a sociedade era organizada em estados nacionais devido ao feudalismo. As relações de suzerania e vassalagem dominavam a sociedade da época, uma vez que os plebeus eram subordinados aos senhores de terras. Observa-se também o surgimento das línguas neolatinas, sendo o galego-português a mais representada nas cantigas trovadorescas. Entre as principais características do movimento trovadoresco encontram-se as cantigas, que eram acompanhadas de instrumentos musicais. O músico era chamado de menestrel e o compositor era chamado de trovador. Entre os 4 principais tipos de cantigas encontram-se as cantigas de amor, as cantigas de amigo, as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. A ribeirinha é considerada uma cantiga de amor, contendo os seguintes traços: eu lírico masculino, relação entre vassalo e suzerano, onde o eu lírico sofre por não ter a mulher que deseja, como explícito no seguinte trecho: e minha senhora, desde aquele dia, aí tudo me foi mal, e vós, filha de Dom Pai Muniz, e bem vos parece de ter eu por vós guarvaia, pois eu, minha senhora, como presente, nunca de vós receberá algo de mesmo ínfimo valor. As cantigas de amor são determinadas pela presença da voz masculina, onde o eu lírico declara o amor por uma mulher inalcançável. Como exemplo, a cantiga da ribeirinha, no trecho: pois eu morro por vós, ai, pálida senhora de face rosada. A cantiga Ai Flores, Ai Verde Pino é considerada uma cantiga de amigo por apresentar eu lírico feminino, relação entre camponeses e relata a saudade da mulher do amor em relação ao seu amigo e saudade do mesmo, como o mostrado no seguinte trecho: ai flores, ai do verde pino, se sabestes da nova meu amigo, ai flores, ai verde do ramo, se soubestes da nova meu amado. Nas cantigas de amigo, observa-se a presença da voz feminina, onde o eu lírico lamenta a partida do amado, como no exemplo a cantiga ai flores de verde pino. No trecho: ai flores de verde ramo, se saberes novas do meu amado, ai Deus e eu. A cantiga Ai Dona Feia é considerada uma cantiga de escárnio por ser irônica e direta, criticar a corte e denunciar as mulheres, como no trecho: ai Dona Feia, fostes vos queixar que nunca louvo em meu cantar, mas ora quero fazer um cantar em que vos loarei todavia. E vede como quero loar, Dona Feia, véia e sândia. Já as cantigas de escárnio são caracterizadas por uma sátira indireta, onde o eu lírico não apresenta o nome daquele que é criticado. Como exemplo, a cantiga Ai Dona Feia, fostes vos queixar, no trecho: em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar, Dona Feia, velha e sandia. A cantiga Martim Gil, um homem vil, é considerada uma cantiga de maldizer, por ser explícita e direta, ter intenção de difamar, ter linguagem ofensiva e palavra de baixo calão. As cantigas de maldizer, por fim, são caracterizadas por uma crítica direta, onde o eu lírico apresenta o nome daquele que é mal falado. Como exemplo, a cantiga de Martim Gil, um homem vil, no trecho: e aquesto Martim Gil, parece a todos muito feio. No trovadorismo, alguns dos principais autores do movimento são João Soares de Paiva, João Zorro, Martim Codax, Paio Soares de Taveiroz e João Garcia Guilhade.